Quando chegou para uma entrevista de emprego, a mulher sentiu o perfume da mãe no escritório do milionário. Ela ficou paralisada quando ele tirou da gaveta o mesmo frasco de perfume que sua mãe usava há muitos anos. Isadora Ribeiro segurou o currículo amassado contra o peito, enquanto atravessava o hall de mármore da Lima em Castilho Corporações. O salto baixo do único sapato social que possuía ecoava no piso polido, e cada passo parecia gritar sua inadequação naquele ambiente de vidro e aço. 3 semanas sem conseguir emprego, a tia Carmen esperando a cirurgia que custaria uma fortuna, e o aluguel vencendo em 7 dias. Era agora ou nunca. A recepcionista, uma loira impecável de unhas feitas, mal ergueu os olhos quando Isadora se aproximou. "Vim para a entrevista com o Sr. Murilo Lima", disse, tentando soar mais confiante do que se sentia. "Nome?" "Isadora Ribeiro." A mulher digitou algo no computador, franzindo a testa. "Não tenho você na agenda dele." O coração de Isadora despencou. Havia conseguido aquela entrevista através de uma amiga de uma amiga. Uma oportunidade que parecia boa demais para ser verdade. E aparentemente era mesmo. "Por favor. Será que pode verificar de novo? É para assistente de projetos sociais?" A recepcionista suspirou, claramente irritada, mas digitou novamente. Desta vez, algo mudou em sua expressão. "Ah, sim, aqui está. 20º andar. Última porta à direita. O elevador fica ali." Isadora agradeceu e se dirigiu ao elevador. As pernas bambas, dentro da cabine espelhada, tentou arrumar os cabelos castanhos que insistiam em escapar do rabo de cavalo e alisou a blusa branca que havia passado 3 vezes na noite anterior. Não era muito, mas era o melhor que tinha. O 20º andar respirava poder, corredores largos, quadros caros nas paredes, e aquele silêncio pesado de quem move milhões sem fazer barulho. Isadora encontrou a última porta à direita e bateu 3 vezes. "Entre." A voz era grave, cansada. Isadora girou a maçaneta e entrou. O escritório era imenso. Uma parede inteira de vidro mostrava São Paulo se estendendo até o horizonte, enquanto estantes de mogno exibiam livros que pareciam nunca ter sido abertos. Atrás de uma mesa do tamanho de uma cama de casal, um homem de uns 50 anos levantou os olhos de uma pilha de documentos. Murilo Lima era exatamente como Isadora havia imaginado. Cabelos grisalhos penteados para trás, terno impecável, e aquela postura de quem nunca precisou se preocupar com contas no final do mês. Mas havia algo em seus olhos que ela não esperava. Uma tristeza profunda, como se carregasse um peso que o dinheiro não conseguia aliviar. Sente-se", disse ele, indicando uma cadeira de couro. Isadora se acomodou, tentando não parecer impressionada com o luxo ao redor. Foi então que aconteceu. Uma brisa suave entrou pela janela entreaberta, e com ela veio um aroma que fez o mundo parar. Flor de laranjeira misturada com algo defumado, uma combinação impossível que cortou o ar como uma lâmina de memória. Isadora sentiu as mãos tremerem. Era o perfume da mãe. Não era possível. Regina Ribeiro havia morrido 17 anos atrás no incêndio que destruiu a perfumaria Casa IP. Isadora tinha apenas 6 anos, mas se lembrava daquele cheiro como se fosse ontem. "Jardim de Azáhares", sua mãe costumava dizer. "Um dia você vai entender por que escolhi esse nome." "Está tudo bem." A voz de Murilo pareceu vir de muito longe. Isadora piscou, percebendo que havia ficado parada por tempo demais. Murilo a observava com uma expressão estranha, como se também tivesse visto um fantasma. "Desculpe, eu..." Ela engoliu em seco. "Que perfume é esse?" Murilo ficou tenso, muito tenso. "Por que pergunta?" "É que... me lembra alguém?" Um silêncio pesado se instalou entre eles. Murilo se levantou devagar e caminhou até a janela, as mãos nas costas. Quando se virou, havia algo diferente em seu rosto. Uma decisão tomada. "Como é seu nome completo?" "Isadora Ribeiro." "Ribeiro." Ele repetiu, como se saboreasse cada sílaba. "E sua mãe?" "Regina Ribeiro." Ela morreu quando eu era criança." Murilo fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, caminhou até a mesa e abriu uma gaveta. De dentro, tirou um pequeno frasco de vidro âmbar. O coração de Isadora disparou. Era idêntico aos que sua mãe usava. "Jardim de Azáhares", disse Murilo, colocando o frasco sobre a mesa.
Sua mãe fazia os melhores perfumes que já conheci. As lágrimas vieram sem aviso. Isadora tentou segurá-las, mas era inútil. Havia anos que ninguém falava de Regina como se ela tivesse sido mais do que apenas uma vítima de um acidente trágico. Murilo conhecia sua mãe, conhecia seu trabalho. Como vocês se conheceram? Perguntou, a voz embargada. Éramos amigos, sócios. Na verdade, ela desenvolvia essências exclusivas para algumas das nossas marcas. Murilo hesitou. Regina era uma artista, uma das poucas pessoas que conseguia criar algo verdadeiramente único em um mundo cheio de imitações. Ele abriu uma pequena caixa ao lado do frasco. Dentro, havia um bilhete amarelado pelo tempo, escrito com a caligrafia delicada que Isadora reconheceria em qualquer lugar. Para M, se eu não voltar, a chave está onde começou tudo. Ela deixou isso para você. Na última vez que nos vimos, Murilo respondeu, a voz quase um sussurro. 2 semanas antes do incêndio, Isadora sentiu um arrepio percorrer a espinha. Havia algo ali que não fazia sentido. Por que sua mãe deixaria um bilhete assim? E que chave, Sr. Lima? O que aconteceu naquela noite? Murilo voltou para a cadeira, parecendo ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Sua mãe descobriu algumas coisas. Irregularidades na empresa, pessoas adulterando essências, inflando preços, eliminando concorrentes menores. Ele passou a mão pelo rosto. Ela queria denunciar, fazer a coisa certa. Eu hesitei. Queria mais provas, mais tempo. E, na noite em que ela sairia com o dossiê completo, houve a explosão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isadora sentia o mundo girando ao seu redor. Sua mãe não havia morrido em um acidente. Havia sido assassinada. Por que está me contando isso? Perguntou, a voz mal saindo. Porque você tem o direito de saber. E por quê? Ele olhou para o frasco. Porque tenho vivido com essa culpa todos esses anos. Se eu tivesse agido mais rápido, se tivesse dado o apoio que ela precisava, ela estaria viva. Talvez. Isadora se levantou, as pernas bambas. Precisava de ar, de tempo para processar tudo aquilo. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Murilo falou novamente. A vaga de assistente ainda está disponível. Se quiser, é sua. Por quê? Porque acredito que você merece a chance de descobrir a verdade. E porque... Ele olhou diretamente em seus olhos. Porque sua mãe faria a mesma coisa. Isadora olhou para o frasco sobre a mesa, para o bilhete amarelado, para o homem que carregava o peso de 17 anos de remorso. Lá fora, São Paulo continuava sua dança frenética, indiferente aos segredos que se escondiam atrás das janelas espelhadas. Aceito, disse ela, surpreendendo a si mesma. Murilo assentiu, como se esperasse por essa resposta. Comece segunda-feira, Isadora. Ele hesitou. Seja cuidadosa. Se estou certo sobre o que aconteceu com Regina, as pessoas responsáveis ainda estão por aí, saindo do escritório. Isadora sentia que deixava para trás uma vida e começava outra completamente diferente. O aroma de azahares ainda grudava em suas roupas, e ela se perguntou se era coincidência ou se sua mãe, de alguma forma, havia guiado seus passos até ali, na recepção. A loira impecável nem ergueu os olhos quando ela passou. Mas Isadora não se importou. Tinha um emprego, um propósito, e pela primeira vez em 17 anos, respostas pareciam possíveis. O elevador desceu em silêncio, levando consigo a filha de Regina Ribeiro em direção a uma verdade que mudaria tudo. Segunda-feira chegou como um balde de água fria. Isadora estava na porta da Lima em Castilho às 7h30 da manhã, 1 hora antes do horário combinado, porque não conseguira dormir direito desde a conversa com Murilo. O fim de semana havia passado como um borrão de perguntas sem resposta, e uma tia Carmen preocupada com as mudanças súbitas na sobrinha. Você tem certeza de que é uma boa ideia? Carmen havia perguntado no domingo à noite, enquanto dobrava as roupas que Isadora separara para a nova fase da vida. Mexer com o passado às vezes só traz dor. Tia, eu preciso saber o que aconteceu com minha mãe. Sua mãe morreu num incêndio. Filha, isso a gente sempre soube. Mas Isadora sabia que não era tão simples assim. O bilhete, o perfume, o peso na voz de Murilo quando falou sobre irregularidades na empresa. Havia camadas nessa história que ela mal começara a arranhar. O hall de entrada estava diferente na luz da manhã, menos imponente,
mais funcional, executivos de terno apressados entravam e saíam, falando ao celular sobre números e prazos que pareciam questão de vida ou morte. Isadora se apresentou na recepção e foi direcionada ao 12º andar. Departamento de Projetos Sociais. Anunciou a mesma recepcionista loira, mas desta vez com um sorriso que não chegava aos olhos. A senhora Natália está esperando você. O 12º andar era um mundo à parte. Se o escritório de Murilo respirava poder solitário, ali o ambiente era de eficiência coletiva, baias organizadas, impressoras funcionando sem parar e pessoas que pareciam saber exatamente onde estavam e para onde iam. Você deve ser a Isadora. A voz cortou o ar como lâmina afiada. Isadora se virou e deu de cara com uma mulher que parecia ter saído das páginas de uma revista de negócios. Natália Moura devia ter uns 40 e poucos anos. Cabelos pretos presos em um coque impecável e um tailleur azul marinho que custava mais do que Isadora ganharia em 6 meses. Mas era o olhar que impressionava. Calculista, frio, como se estivesse sempre 3 jogadas à frente de todo mundo. Prazer, senhora Moura. Natália está ótimo. O sorriso era perfeito demais para ser verdadeiro. Murilo me falou muito bem de você. Vamos conhecer sua nova casa. O tour começou pelas instalações do departamento. Natália explicava cada setor com a precisão de alguém que conhecia cada parafuso da operação. Projetos de alfabetização, programas de microcrédito, iniciativas de sustentabilidade, tudo muito bonito no papel. Nossa missão é transformar vidas, dizia Natália, parando diante de um painel com fotos sorridentes de famílias beneficiadas. A Lima em Castilho não é apenas uma empresa, é um instrumento de mudança social. Isadora assentiu, mas algo a incomodava. Talvez fosse a forma como Natália falava, como se estivesse recitando um texto decorado. Ou talvez fosse a discrepância entre o luxo ostensivo dos andares superiores e os projetos sociais que supostamente eram a prioridade da empresa. E este é o Renan Silveira, nosso diretor financeiro, continuou Natália. Parando diante de um homem de uns 30 e poucos anos que conferia planilhas em uma mesa redonda, Renan era o tipo de pessoa que sorria demais. Cabelos claros perfeitamente arrumados, terno cinza que custava uma fortuna, e aquele ar de quem sempre tem a resposta certa na ponta da língua. Quando levantou os olhos das planilhas, o sorriso que dirigiu a Isadora foi de vendedora experiente. A famosa Isadora, disse, se levantando para apertar sua mão. O aperto foi firme demais. Durou tempo demais. Murilo falou que você vai revolucionar nossos projetos sociais. Vou fazer o meu melhor, respondeu Isadora, tentando não demonstrar o desconforto. Tenho certeza de que vai. O sorriso de Renan se alargou. Aqui a gente valoriza pessoas que, como posso dizer, entendem a importância da discrição. Projetos sociais lidam com informações sensíveis. Você entende? Havia algo na forma como ele disse discrição que fez Isadora sentir um frio na barriga. Mas antes que pudesse responder, uma voz grave interrompeu a conversa. Com licença, os 3 se viraram. Um homem alto, de ombros largos e cerca de 30 anos, se aproximava com um tablet na mão. Usava um blazer escuro simples sobre uma camisa branca e havia algo em seus movimentos que sugeria treinamento militar, mas eram os olhos que chamavam a atenção, castanhos, observadores, e com uma humanidade que contrastava com o ambiente corporativo ao redor. Alex Teixeira, chefe de segurança, apresentou-se, estendendo a mão para Isadora. Preciso fazer o cadastro da senhora no sistema. O aperto de mão foi firme, mas gentil, diferentes dos cumprimentos excessivos de Renan ou da frieza calculada de Natália. É protocolo, explicou Alex, notando a expressão confusa de Isadora. Todos os funcionários precisam de crachá de acesso e registro no sistema de segurança. Claro que sim, interrompeu Natália, o tom levemente irritado. Mas isso não podia esperar. Estamos no meio de uma apresentação. Na verdade, é melhor fazer agora, disse Alex, mantendo o tom profissional mais firme. O sistema fica mais lento depois das 10. Houve um momento de tensão silenciosa. Isadora sentiu que estava presenciando uma disputa de poder disfarçada de eficiência administrativa. Renan continuava sorrindo, mas seus olhos haviam endurecido. Natália parecia estar medindo palavras cuidadosamente.
Está bem, disse finalmente. Isadora, você vai com o Alex. Nos encontramos na sala de reuniões em 15 minutos para discutir seus primeiros projetos. Alex indicou o caminho com um gesto da cabeça. Caminharam em silêncio até o final do corredor, onde uma sala menor abrigava equipamentos de segurança e uma câmera para fotos de crachá. Primeira vez trabalhando em uma empresa grande, perguntou Alex enquanto ajustava a altura da câmera. É meio óbvio assim? Não. Ele sorriu. E foi o primeiro sorriso genuíno que Isadora viu o dia todo. É só que você tem aquela cara de quem ainda acredita que as coisas são exatamente o que parecem ser. E não são. Alex a estudou por um momento antes de responder. Olhe para a câmera. Clique. Pronto. Ele baixou a voz. Posso dar um conselho não solicitado. Isadora assentiu. Aqui na Lima em Castilho, nem tudo é o que parece, principalmente no andar de cima. Ele começou a programar o crachá. Mantenha os olhos abertos e seja cuidadosa com quem confia. Por que está me dizendo isso? Porque você me lembra alguém que conheci uma vez. Alguém que também acreditava em fazer a coisa certa. Sua expressão ficou sombria. E por que pessoas assim às vezes se machucam quando descobrem que nem todo mundo compartilha desses valores? Antes que Isadora pudesse perguntar mais alguma coisa, a porta se abriu e Renan apareceu, o sorriso ainda no lugar. Pronto, Natália está esperando. Alex entregou o crachá para Isadora, seus dedos roçando os dela por um segundo. Qualquer coisa, estarei por perto, disse baixinho. A reunião na sala de conferências foi uma aula de como transformar filantropia em números. Natália apresentou gráficos coloridos mostrando o impacto dos projetos. Renan explicou orçamentos com a precisão de um contador experiente e Isadora tentava acompanhar enquanto processava as camadas de informação que estava recebendo. Seu primeiro projeto será o programa de alfabetização na Zona Leste, anunciou Natália. 15 escolas, 3.000 alunos, orçamento de 2 milhões de reais. É bastante dinheiro, comentou Isadora. A educação não tem preço, respondeu Renan prontamente. Claro que precisamos prestar contas de cada centavo. Transparência é nossa palavra de ordem. Isadora olhou para os números na tela. Algo não batia. 2 milhões para 3.000 alunos dava mais de 600 reais por criança. Parecia muito para um programa de alfabetização básica. Posso ver o detalhamento dos custos. Um silêncio breve se instalou na sala. Natália e Renan trocaram um olhar rápido. Claro, disse Natália. Renan vai te passar todos os relatórios. Mas lembre-se de que algumas informações são confidenciais. Temos competidores que adorariam copiar nossos modelos. O resto da manhã passou em um blur de formulários, senhas de sistema e apresentações sobre políticas internas. A hora do almoço chegou como um alívio. Isadora estava esperando o elevador quando Alex apareceu ao seu lado. Conhece algum lugar bom para almoçar por aqui? Na verdade, não. É meu primeiro dia, lembra? Que tal eu mostrar um lugar? Ele hesitou. Quer dizer, se não tiver outros planos. O elevador chegou e eles entraram juntos. Isadora observou o reflexo dos dois no espelho polido. Havia algo reconfortante na presença dele. Uma sensação de segurança que contrastava com a tensão constante que sentia perto de Natália e Renan. Alex, disse ela quando saíram do prédio. Aquela pessoa que eu lembro você, o que aconteceu com ela? Ele parou no meio da calçada, as mãos nos bolsos, olhando para o movimento da rua. Ela confiou nas pessoas erradas, respondeu finalmente. E pagou um preço alto por isso. Uma brisa suave passou entre eles. E por um momento Isadora teve a impressão de sentir novamente aquele aroma de azahares. Mas quando tentou identificar de onde vinha, já havia desaparecido. Vamos, disse Alex. Conheço um lugar onde a comida é boa e as conversas são seguras. Enquanto caminhavam pela rua movimentada, Isadora não conseguia tirar da cabeça a sensação de que havia entrado em um jogo cujas regras ainda não entendia completamente. Mas pelo menos não estava jogando sozinha. Os 3 primeiros dias na Lima em Castilho passaram como uma névoa de reuniões, relatórios e a sensação constante de estar sendo observada. Isadora tentava se concentrar nos projetos sociais, mas sua mente sempre voltava para o frasco de Jardim de Azahares e o bilhete misterioso no escritório de Murilo. Cada vez que cruzava com ele nos corredores, havia um peso não dito entre eles.
como se ambos soubessem que uma conversa maior estava pendente. Na quinta-feira, Isadora finalmente tomou coragem. Esperou até o final do expediente, quando os corredores começaram a se esvaziar, e subiu ao 20º andar. A secretária de Murilo já havia ido embora. Deixando apenas uma lâmpada acesa na antessala, bateu na porta do escritório. Entre. Murilo estava exatamente onde ela o deixara na primeira vez, atrás da mesa imensa, cercado por papéis e aquela tristeza que parecia fazer parte da decoração. Quando viu Isadora, não pareceu surpreso. "Achei que você viria mais cedo", disse, indicando a cadeira em frente à mesa. Precisava de tempo para processar tudo. E processou. Isadora se sentou, cruzando as mãos no colo para disfarçar o nervosismo. "Não, na verdade, só tenho mais perguntas." Ela respirou fundo. "Senhor Lima, o que realmente aconteceu com minha mãe?" Murilo se recostou na cadeira, parecendo escolher cuidadosamente as palavras. Sua mãe era especial, não apenas como perfumista, mas como pessoa. Tinha uma integridade que é rara neste mundo. Ele olhou pela janela, onde as luzes de São Paulo começavam a se acender. Quando descobriu o que Natália e Renan estavam fazendo, não conseguiu ficar quieta. O que exatamente eles estavam fazendo? Adulterando essências para reduzir custos e inflar lucros, comprando matéria-prima de qualidade inferior, misturando com químicos baratos e vendendo como se fosse premium. A voz dele ficou mais dura, mas não era só isso. Estavam eliminando competidores menores, comprando fornecedores exclusivos para sufocar perfumarias artesanais. Isadora sentiu o estômago se revirar. Sua mãe havia dedicado a vida à arte da perfumaria, à preservação de técnicas tradicionais. Ver tudo isso sendo destruído por ganância devia ter sido devastador. E ela tinha provas. Estava juntando contratos fraudulentos, análises químicas, gravações de conversas. Murilo abriu a gaveta e tirou novamente o frasco e o bilhete. Regina era meticulosa. Sabia que precisava de evidências irrefutáveis para derrubar pessoas poderosas. Onde estão essas provas? Essa é a questão. Na noite do incêndio, ela levaria tudo para um advogado amigo nosso. Mas ele hesitou. Mas eu tentei convencê-la a esperar. Disse que precisávamos de mais tempo, de uma estratégia melhor. A culpa estava estampada em seu rosto. Regina me olhou e disse: "Murilo, se você não tem coragem de fazer a coisa certa, eu tenho." Foram as últimas palavras que trocamos. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Isadora sentia lágrimas queimando os olhos, mas as segurou. Havia chegado longe demais para se quebrar agora. "O senhor acha que eles sabiam que ela ia denunciar?" "Tenho certeza." Murilo levantou o bilhete. "Este recado chegou na minha mesa no dia seguinte ao incêndio. Regina devia ter previsto que algo poderia dar errado. A chave está onde começou tudo." Isadora repetiu as palavras do bilhete. "O que isso significa? Passei 17 anos tentando descobrir." Ele sorriu amargamente. "Onde começou tudo? Nossa parceria, nossa amizade, a empresa. Nunca consegui decifrar." Isadora se levantou e começou a andar pela sala, tentando organizar os pensamentos. Havia algo familiar naquela frase, algo que cutucava sua memória. "Senhor Lima, como vocês se conheceram?" Num evento da indústria de cosméticos, Regina estava apresentando uma linha nova de perfumes artesanais. Eu fiquei fascinado pela qualidade do trabalho dela. Seus olhos brilharam com a lembrança. Ela criava perfumes como outras pessoas escrevem poesia. Cada essência contava uma história. E Jardim de Azahares foi o primeiro perfume que ela fez especialmente para mim. Disse que capturava a essência de São Paulo. Flores de laranjeira misturadas com a fumaça da cidade. Ele tocou o frasco com delicadeza. Era nosso projeto piloto. Se desse certo, íamos lançar uma linha inteira. Isadora parou de andar. Uma ideia estava tomando forma, ainda nebulosa, mas persistente. "O senhor ainda tem o frasco original, o primeiro que ela criou?" "Tenho." Murilo franziu a testa. "Por quê? Onde começou tudo? Talvez não seja um lugar, talvez seja uma coisa." Murilo a observou por um momento. Depois se levantou e caminhou até um armário baixo no canto da sala. Abriu uma pequena porta e retirou outro frasco, visivelmente mais antigo que o primeiro.
O vidro estava levemente amarelado pelo tempo, e o rótulo feito à mão estava desbotado. Este é o protótipo original, disse, colocando-o sobre a mesa ao lado do outro frasco. Regina insistiu que eu ficasse com ele como lembrança. Isadora se aproximou da mesa, o coração acelerado. Os 2 frascos eram quase idênticos, mas havia algo diferente no mais antigo. A base parecia mais espessa, mais pesada. Posso pegá-lo. Murilo hesitou por um segundo. Depois assentiu. Isadora levantou o frasco com cuidado. Era definitivamente mais pesado que o esperado. Virou-o na mão, examinando cada detalhe. Foi então que notou. A base tinha uma pequena saliência, quase imperceptível, como se algo estivesse escondido dentro. Senhor Lima, disse ela, a voz trêmula de expectativa. Eu acho que encontrei a chave. Como assim? Não uma chave literal, mas talvez informações sobre onde encontrar as provas. Ela olhou para ele. Posso quebrá-lo? Murilo ficou pálido. Isadora, esse frasco é tudo que me resta dela. Eu sei. Mas se minha mãe escondeu algo aqui, é porque sabia que um dia alguém precisaria encontrar. Ela segurou o frasco com as 2 mãos. E se ela estava certa sobre Natália e Renan, eles ainda estão por aí, ainda fazendo as mesmas coisas. Murilo fechou os olhos, lutando com a decisão. Quando os abriu, havia determinação onde antes só existia tristeza. Faça isso. Isadora ergueu o frasco e o deixou cair no chão de mármore. O vidro se despedaçou com um som cristalino, espalhando cacos e o aroma doce de azahares pelo ar. Mas foi o que estava na base que fez ambos prenderem a respiração. Uma pequena chave dourada, não maior que uma moeda, estava no meio dos cacos, junto com ela. Um pedaço de papel enrolado, protegido por plástico. Murilo apanhou o papel com mãos trêmulas e o desenrolou. Era a caligrafia inconfundível de Regina. Cofre 47B. Banco Safra, Agência Jardins. Senha, Azahares 75. Para minha filha, quando crescer, M. Proteja-a, se eu não puder. R. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som distante do trânsito lá embaixo. Isadora sentia as pernas bambas. Sua mãe havia previsto tudo. Havia deixado não apenas provas, mas instruções específicas para encontrá-las. 1975, murmurou Murilo. O ano em que sua mãe nasceu. E quando é que a gente vai ao banco? Perguntou Isadora, surpreendendo a si mesma com a determinação na voz. Isadora, Murilo hesitou. Se o que está nesse cofre for o que eu acho que é, pessoas poderosas vão querer nos parar. Você tem certeza de que quer seguir esse caminho? Ela olhou para os cacos de vidro no chão, para a chave dourada em sua mão, para o bilhete que sua mãe havia deixado 17 anos atrás. Pensou em Natália e seu sorriso calculista, em Renan e sua simpatia falsa, em todas as perfumarias artesanais que haviam sido destruídas para alimentar a ganância. Minha mãe morreu porque tentou fazer a coisa certa, disse ela. Se eu não continuar o que ela começou, ela terá morrido por nada. Murilo assentiu lentamente. Então vamos terminar o que Regina começou. Ele se levantou, uma nova determinação em seus movimentos. Mas vamos precisar ser muito, muito cuidadosos. Lá fora, a noite havia tomado conta de São Paulo completamente. E em algum lugar da cidade, Isadora sabia, estavam as respostas que ela procurava a toda a vida. As respostas que sua mãe havia morrido para proteger. O aroma de azahares ainda pairava no ar quando saíram do escritório, carregando consigo a chave para um passado que finalmente começaria a fazer sentido. O fim de semana chegou com uma inquietação que Isadora nunca havia sentido antes. A chave dourada estava guardada em uma pequena caixa de joias que pertencera à sua avó, escondida no fundo do guarda-roupa. Mas mesmo longe dos olhos, ela parecia irradiar uma energia que deixava Isadora incapaz de se concentrar em qualquer outra coisa. Murilo havia sugerido que esperassem até segunda-feira para ir ao banco. Movimento normal, rotina de trabalho, havia dito. Não podemos dar a impressão de que estamos tramando algo. Mas a espera estava matando Isadora por dentro. No sábado pela manhã, enquanto preparava café para a tia Carmen, uma ideia começou a se formar. Se queria entender completamente o que sua mãe havia descoberto, precisava conhecer melhor o mundo da perfumaria artesanal.
Precisava entender contra o que Regina estava lutando. Tia, disse ela, se sentando à mesa da cozinha. Você se lembra dos fornecedores que minha mãe usava? Carmen levantou os olhos da xícara. Surpresa. Por que essa pergunta, filha? Só curiosidade. Tenho pensado muito nela ultimamente. Bem, Carmen franziu a testa, vasculhando a memória. Tinha um senhor no Vale do Capão que fornecia essências raras. Seu Benedito, acho que era o nome. Regina sempre dizia que ele conhecia segredos que os livros não ensinavam. Vale do Capão, na Bahia. Isso mesmo. Regina viajava para lá pelo menos 2 vezes por ano. Dizia que era como voltar às origens da perfumaria. Carmen sorriu com carinho. Você devia ter visto como ela voltava dessas viagens. Os olhos brilhando, cheia de ideias novas. Isadora sentiu uma pontada de saudade por uma mãe que mal conhecera, mas também sentiu algo mais forte. Determinação. Tia, eu preciso fazer uma viagem. Para onde? Chapada Diamantina? Vale do Capão? Carmen quase derrubou a xícara. Isadora, o que está acontecendo com você? Primeiro esse emprego novo. Agora, viagem para o interior da Bahia. É difícil de explicar, mas tem a ver com o trabalho. Projetos sociais relacionados à perfumaria artesanal. Não era exatamente mentira. Só vou por 2 dias. Carmen a estudou por um longo momento. Havia uma sabedoria silenciosa em seus olhos, fruto de décadas criando uma sobrinha sem nunca fazer perguntas demais. Toma cuidado. Menina, e me liga todo dia. Isadora pegou o primeiro ônibus para Salvador no domingo à noite. A viagem de 12 horas deu tempo para pensar, para tentar entender o que realmente estava procurando. Não eram apenas as provas do cofre. Era algo mais profundo. Queria entender quem sua mãe realmente era. Qual era o mundo que ela tanto amava e pelo qual havia morrido. Vale do Capão era exatamente como Isadora havia imaginado. Um refúgio verde no meio da chapada, onde o tempo parecia correr mais devagar e cada brisa carregava o perfume de plantas medicinais. Chegou na segunda-feira de manhã, depois de uma van que balançava pelas estradas de terra, e se hospedou numa pousada simples no centro da vila. Encontrar seu Benedito foi mais fácil do que esperava. Todo mundo na cidade o conhecia. O alquimista, como alguns o chamavam com carinho. Ele morava numa casa de adobe na entrada da vila, cercada por um jardim que mais parecia um laboratório a céu aberto. Seu Benedito, o homem que atendeu a porta, devia ter uns 70 anos, mas seus olhos eram vivos como os de uma criança, cabelos brancos bagunçados, roupas simples manchadas de terra e um sorriso que se alargou quando ela se apresentou. Isadora Ribeiro. Ele repetiu o nome devagar, como se saboreasse cada sílaba. Filha da Regina. O senhor se lembra dela. Me lembrar, menina. Sua mãe foi uma das pessoas mais especiais que conheci em 70 anos de vida. Ele se afastou da porta. Entra, entra. Vamos conversar direito. A casa era um museu da perfumaria natural. Prateleiras cobriam todas as paredes, repletas de vidros com essências, ervas secas, raízes e sementes. O ar estava saturado de aromas que Isadora não conseguia identificar, mas que criavam uma sensação de paz profunda. Sua mãe vinha aqui 2 vezes por ano, disse seu Benedito, preparando um chá com ervas do próprio jardim. Sempre na mesma época, março e setembro, dizia que as plantas ficavam mais generosas nessas épocas. O que vocês faziam? Ela aprendia, eu ensinava. Ele sorriu. Regina tinha um dom raro, sabe? Conseguia sentir a alma das plantas. Não era só química para ela. Era música, poesia, magia. Seu Benedito contou histórias por horas, como Regina passava dias inteiros no laboratório improvisado nos fundos da casa, misturando essências com a paciência de um monge, como ela respeitava cada ingrediente, cada processo, como se estivesse participando de um ritual sagrado. Ela tinha uma marca registrada, disse ele, mexendo uma mistura aromática numa pequena panela de barro. Sempre deixava uma assinatura olfativa em suas criações. Uma nota que só ela sabia fazer. Que nota? Resina de almíscar vegetal. Extraída de uma planta que só cresce aqui na Chapada. Ele apontou para um vidro numa prateleira alta. Regina dizia que era sua forma de garantir que ninguém conseguiria copiar perfeitamente suas fórmulas. Isadora sentiu o coração acelerar. Esse podia ser o elo que procurava. Seu Benedito.
Depois que minha mãe morreu, alguém mais veio aqui procurando por essa essência. O rosto dele se fechou. Vieram sim. Uns 3 meses depois do incêndio, 2 homens de terno, falando fino, oferecendo dinheiro, queriam comprar tudo que eu tinha da resina e a exclusividade da produção. E o senhor vendeu? Claro que não. Seu Benedito bateu a mão na mesa. Essa planta é sagrada. Não é mercadoria para enriquecer especulador. Mandei eles embora com a pulga atrás da orelha. Eles voltaram. Não precisaram. Uns dias depois, minha plantação inteira foi destruída. Disseram que foi praga, mas eu sei que foi sabotagem. Seus olhos brilharam com raiva contida. Mas eles não sabiam que eu sempre guardo sementes escondidas. Replantei tudo em lugares que ninguém encontra. Isadora sentiu uma mistura de raiva e admiração. Mesmo no interior da Bahia, longe dos escritórios corporativos, os tentáculos da Lima em Castilho haviam chegado para destruir tudo o que representasse resistência. É seu Benedito. Eu preciso entender melhor o que minha mãe descobriu. O senhor sabe de alguém mais que poderia me ajudar. Ele ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dela. Tem uma pessoa, disse finalmente. Alguém que conhecia sua mãe muito bem, mas... Hesitou. Mas... ela vive em Olinda e não gosta muito de visitas, especialmente de gente que faz perguntas sobre Regina. Por quê? Porque Regina sumiu sem se despedir e algumas pessoas ficaram magoadas. Ele se levantou e foi até uma gaveta antiga. Voltou com um papel amarelado. Este é o endereço, mas não diga que foi eu que dei, e seja delicada. Bárbara sofreu muito quando Regina desapareceu. Isadora guardou o papel com cuidado. Bárbara, mais uma peça do quebra-cabeças. Tem mais uma coisa, disse seu Benedito. Sua mãe deixou algo aqui na última visita. Disse que se algum dia você viesse me procurar, era para eu entregar. Ele sumiu no fundo da casa e voltou com uma pequena bolsa de couro. Dentro, havia um vidro minúsculo com algumas gotas de um líquido âmbar. É a resina pura, a última que ela destilou aqui. Ele olhou nos olhos de Isadora. Regina disse que você saberia o que fazer com isso quando chegasse a hora, na volta para Salvador. Isadora sentia que carregava mais do que apenas um vidro de essência. Carregava a memória viva de sua mãe, as histórias de um mundo que resistia à destruição, e uma trilha que a levaria até Olinda, no aeroporto. Enquanto esperava o voo de volta para São Paulo, recebeu uma mensagem de Alex. Tudo bem, senti sua falta no escritório hoje. A simples mensagem fez seu coração acelerar de um jeito que não tinha nada a ver com a investigação. Havia algo em Alex que a tranquilizava, que fazia sentir que não estava lutando sozinha. Digitou de volta. Viagem de trabalho, volto amanhã, você também sentiu? A resposta veio quase imediatamente. Mais do que deveria. Isadora sorriu, guardando o celular, por mais complicado que tudo estivesse ficando. Havia coisas boas surgindo no meio do caos. E pela primeira vez em muito tempo, sentia que sua vida estava seguindo na direção certa. Lá fora, o sol se punha sobre Salvador, pintando o céu com tons de laranja que lembravam vagamente o perfume que carregava na bolsa. O próximo destino era Olinda. E lá, talvez, encontraria as respostas que sua mãe havia deixado para trás. Isadora chegou a Olinda numa terça-feira chuvosa, 3 dias depois de voltar do Vale do Capão. Havia passado as últimas 72 horas tentando parecer normal no escritório, cumprindo tarefas rotineiras, enquanto sua mente fervilhava com as descobertas da viagem. Alex havia notado sua inquietação e feito algumas perguntas discretas, mas ela ainda não sabia quanto podia confiar nele. Por mais que seu coração dissesse que sim, sua cabeça insistia em cautela. O endereço que seu Benedito havia dado levava a uma rua estreita de paralelepípedos no centro histórico, onde casas coloniais coloridas se espremiam uma contra a outra. O número 47 era um sobrado azul claro com janelas de madeira pintadas de branco e uma pequena placa discreta: Café da Bárbara. Isadora ficou parada na calçada por alguns minutos, observando o movimento. Era meio da tarde, e algumas pessoas entravam e saíam carregando xícaras de café e pacotes de biscoitos. Do interior vinha o som suave de um violão e uma voz feminina cantarolando algo que ela não conseguia identificar. Respirou fundo e empurrou a porta. O interior do café era aconchegante como um abraço. Mesas de madeira rústica,
paredes cobertas de azulejos antigos e plantas por toda parte criando pequenos refúgios verdes. O aroma era uma mistura complexa de café torrado, especiarias e algo floral que fez Isadora pensar imediatamente em sua mãe. No fundo do salão, numa pequena área separada por biombos de palha, uma mulher tocava violão de costas para a entrada. Cabelos escuros presos em um coque frouxo, blusa branca de algodão e uma postura que sugeria anos de prática musical, Isadora se aproximou devagar, não querendo interromper a música, mas quando estava a poucos metros, a mulher parou de tocar, virou-se lentamente, e Isadora sentiu o mundo parar. Eram os olhos de sua mãe, não idênticos, mas havia algo na forma, na profundidade, na maneira como pareciam ver além da superfície das coisas. A mulher devia ter uns 40 e poucos anos, e o lado esquerdo do rosto mostrava cicatrizes antigas, parcialmente escondidas por uma franja cuidadosamente arrumada. "Posso ajudá-la?" perguntou a mulher. A voz ligeiramente rouca. Isadora hesitou. "Estou procurando Bárbara Teles." "Sou eu." Bárbara pousou o violão e se levantou. "Você é Isadora Ribeiro." O violão escorregou das mãos de Bárbara e caiu no chão com um som oco. Ela ficou completamente imóvel, os olhos fixos no rosto de Isadora como se estivesse vendo um fantasma. "Ribeiro", repetiu ela, quase sussurrando. "Filha de Regina Ribeiro." Por um momento que pareceu eterno. As duas mulheres se observaram em silêncio. Clientes continuavam conversando nas outras mesas, alheios ao drama que se desenrolava no fundo do café. "Venha", disse Bárbara finalmente, a voz controlada, mas trêmula. "Vamos conversar no meu escritório." Elas subiram uma escada estreita que levava ao segundo andar. O escritório era pequeno, mas organizado, com uma mesa antiga, 2 cadeiras e uma janela que dava para um quintal cheio de plantas aromáticas. Bárbara fechou a porta e se encostou nela, como se precisasse de apoio. "Quantos anos você tem?" 23. "E Regina?" "Ela morreu quando eu tinha 6 anos, no incêndio da perfumaria." Bárbara fechou os olhos e levou a mão ao rosto, escondendo as cicatrizes quando falou. Sua voz estava carregada de emoção contida. "Ela nunca me falou que tinha uma filha. Vocês eram próximas." Bárbara sorriu amargamente. "Eu amava Regina. E achei que ela me amasse também." Isadora sentiu um frio no estômago. Havia camadas na história de sua mãe que ela nunca havia imaginado. "O que aconteceu entre vocês?" Bárbara caminhou até a janela, observando as plantas lá embaixo. "Regina apareceu aqui há 17 anos, ferida, assustada, falando sobre perigos que eu não entendia completamente. Disse que precisava desaparecer por um tempo." Ela virou-se para Isadora. "Ficou aqui por 2 semanas. Foram as 2 semanas mais intensas da minha vida. E depois ela foi embora. Disse que voltaria quando fosse seguro." A voz de Bárbara ficou dura. "Nunca mais a vi." Isadora sentiu o chão se mover sob seus pés. Sua mãe havia estado em Olinda depois do incêndio. Havia estado viva. "Bárbara", começou ela, a voz trêmula. "O que você está querendo dizer?" "Estou dizendo que Regina não morreu no incêndio. Pelo menos não na noite em que todos pensam." Bárbara se sentou pesadamente na cadeira atrás da mesa. Ela chegou aqui 3 dias depois, com queimaduras no braço e no rosto, falando sobre como havia fingido a própria morte para proteger. Ela parou abruptamente. Para proteger quem? Uma criança. Uma filha que ela havia deixado com a irmã. Os olhos de Bárbara se encheram de lágrimas. "Você." O mundo girou. Isadora se segurou na borda da mesa, tentando processar o que estava ouvindo. Sua mãe havia fingido a própria morte. Havia deixado a filha chorando em um funeral falso para protegê-la de algum perigo. Mas ela realmente morreu depois. Bárbara hesitou por um longo momento. "Eu não sei. Ela saiu daqui dizendo que ia buscar provas definitivas sobre as pessoas que tentaram matá-la. Falou sobre um cofre, sobre evidências que destruiriam uma empresa inteira." Sua voz se quebrou e nunca mais voltou. "Bárbara", disse Isadora devagar. "E se ela não tivesse morrido? E se ainda estivesse viva?" "Impossível. Se estivesse viva, teria voltado para você. Regina falava de você o tempo todo. Mostrava fotos que carregava na carteira." Bárbara limpou os olhos. "Ela te amava mais que a própria vida. Então por que fingiu estar morta?"
Porque as pessoas que tentaram matá-la não eram qualquer um. Eram poderosas, ricas, capazes de alcançar qualquer lugar. Bárbara se levantou e abriu uma gaveta. Tirou de dentro uma foto antiga. Ela me deu isso antes de partir. Era uma foto de Regina segurando uma criança pequena. Isadora reconheceu imediatamente. Era ela mesma, aos 5 anos, no último aniversário que passou com a mãe. Ela disse que se algo acontecesse com ela, e se um dia você viesse me procurar, era para eu lhe dar isto. Bárbara entregou a foto. E para lhe contar a verdade, Isadora olhou para a foto, para o sorriso radiante de sua mãe, para seus próprios olhos infantis cheios de inocência. Sentiu lágrimas rolando pelo rosto. Que verdade! Que Regina Ribeiro morreu para que você pudesse viver, mas que o amor dela por você nunca morreu. Bárbara caminhou até uma estante e tirou um pequeno frasco. E que ela deixou isso para você? Era um frasco de Jardim de Azahares. Mas havia algo diferente neste. O líquido tinha uma tonalidade ligeiramente dourada, e quando Bárbara o destampou, o aroma que se espalhou pelo ar era mais complexo, mais profundo que o que Isadora conhecia. É a fórmula original, a verdadeira. Bárbara sorriu através das lágrimas. Regina disse que um dia você entenderia por que ela fez o que fez, e que quando entendesse, saberia o que fazer. Isadora pegou o frasco com mãos trêmulas. Era como segurar um pedaço do coração de sua mãe. Bárbara, eu preciso saber. Você acha que existe alguma possibilidade dela ainda estar viva? Bárbara ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela para as plantas do quintal. Sabe o que mais me dói? Disse ela finalmente. É que uma parte de mim nunca parou de esperar que ela voltasse. Todos esses anos, toda vez que ouço a porta do café se abrir, uma parte idiota do meu coração pensa que pode ser ela. E se fosse, se Regina Ribeiro estivesse viva em algum lugar, fingindo ser outra pessoa para proteger a filha que ama. Bárbara olhou diretamente nos olhos de Isadora. Eu a perdoaria por tudo e faria qualquer coisa para ajudá-la a voltar para casa. Isadora sentiu algo se mexer em seu peito. Não era apenas esperança. Era uma certeza crescente de que havia mais mistérios para descobrir, mais camadas para escavar. Bárbara, você sabe alguma coisa sobre um cofre? Algum lugar onde minha mãe poderia ter escondido evidências? Ela mencionou algo sobre isso. Um lugar seguro onde guardou tudo o que descobriu sobre a empresa. Bárbara franziu a testa. Mas nunca me disse onde. E se eu encontrar essas evidências? E se conseguir provar quem tentou matar minha mãe? Então talvez você descubra que Regina Ribeiro era mais corajosa do que qualquer um de nós imaginou. Bárbara estendeu a mão. E se precisar de ajuda para fazer justiça, você sabe onde me encontrar. Isadora apertou a mão dela, sentindo uma conexão que ia além das palavras. Havia encontrado mais do que pistas em Olinda. Havia encontrado alguém que conhecia o coração de sua mãe. Quando saiu do café, o sol estava se pondo sobre as ladeiras coloridas da cidade histórica. O frasco de Jardim de Azahares estava seguro em sua bolsa, junto com a foto e uma esperança que não sabia nomear. Sua mãe havia fingido a própria morte para protegê-la. Mas agora Isadora era forte o suficiente para lutar, e estava na hora de descobrir se Regina Ribeiro realmente havia morrido, ou se ainda estava em algum lugar, esperando que sua filha fosse corajosa o suficiente para encontrá-la. Isadora voltou de Olinda na quinta-feira de manhã, com mais perguntas do que respostas, mas com uma certeza inabalável. Precisava abrir aquele cofre. A conversa com Bárbara havia mudado tudo. Se sua mãe realmente havia fingido a própria morte, as evidências guardadas no banco poderiam não apenas revelar a verdade sobre o incêndio, mas talvez até indicar onde Regina estava agora. Chegou ao escritório da Lima em Castilho com o coração acelerado. Precisava falar com Murilo urgentemente, mas não podia parecer desesperada. Alex a cumprimentou com um sorriso preocupado quando ela passou pela mesa dele. Tudo bem, você parece diferente. Só cansada da viagem. Ela tentou sorrir de volta. Podemos conversar mais tarde. Claro, ele baixou a voz. Mas Isadora, seja cuidadosa. Natália tem feito perguntas sobre suas ausências. Um frio percorreu a espinha dela. Era exatamente o que não precisava ouvir naquele momento. Que tipo de perguntas? Onde você estava? Se tinha autorização para viagens de trabalho?
Renan também tem andado mais. Atento. Alex olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Acho que eles suspeitam de alguma coisa. Isadora assentiu, tentando manter a calma exterior enquanto seu coração disparava. Precisava agir rápido, antes que Natália e Renan descobrissem o que estava investigando. O resto da manhã se arrastou como uma eternidade. Isadora fingiu trabalhar nos relatórios de projetos sociais, mas sua mente estava completamente focada em como chegar até Murilo sem levantar suspeitas. Finalmente, às 11h30, inventou uma desculpa sobre precisar entregar alguns documentos e subiu ao 20º andar. A secretária de Murilo havia voltado da licença médica, uma senhora de uns 60 anos que a examinou com curiosidade quando ela pediu para falar com o chefe. Ele está em reunião. Posso anotar um recado? É urgente, sobre os projetos de perfumaria artesanal. A mulher hesitou. Depois tocou o interfone. Senhor Lima, a assistente do departamento social quer falar sobre perfumaria artesanal? Diz que é urgente. Houve uma pausa. Depois a voz de Murilo saiu do aparelho. Pode mandar entrar? Murilo estava sozinho no escritório, mas parecia tenso. Quando Isadora entrou, ele se levantou e caminhou até a porta, fechando-a com firmeza. O que descobriu? Perguntou ele sem preâmbulos. Minha mãe não morreu no incêndio. Murilo ficou imóvel por alguns segundos. Depois se deixou cair na cadeira. Como assim? Isadora contou tudo. A viagem ao Vale do Capão, as histórias de seu Benedito sobre os homens de terno que tentaram comprar a exclusividade da resina, o encontro com Bárbara em Olinda, a revelação de que Regina havia chegado lá ferida 3 dias após o incêndio. Ela fingiu a própria morte para me proteger, concluiu Isadora. E saiu de Olinda dizendo que ia buscar provas definitivas. Bárbara nunca mais a viu. Murilo ficou em silêncio por um longo tempo, processando as informações. Se Regina esteve viva depois do incêndio e falou sobre um cofre, ele murmurou. Então as evidências no banco podem ser ainda mais completas do que imaginei. Por isso precisamos ir lá hoje. Agora. Isadora, calma. Não podemos sair correndo. Murilo se levantou e começou a andar pela sala. Se Natália e Renan desconfiam de alguma coisa, um movimento em falso pode ser perigoso. Alex disse que eles têm feito perguntas sobre minhas viagens. Alex. Murilo parou de andar. Você contou para ele? Não, claro que não. Ele só notou que eu estava diferente e me avisou sobre as perguntas. Murilo parecia estar calculando algo. Talvez seja a hora de expandir nosso círculo de confiança. Como assim? Alex trabalha aqui há 3 anos. Começou pouco antes de eu começar a suspeitar que havia algo errado na empresa. Murilo caminhou até a janela. Sempre achei estranho um ex-militar com seu currículo aceitar um trabalho relativamente simples aqui. Você acha que ele não é quem diz ser? Acho que talvez ele esteja aqui pelas mesmas razões que você, procurando respostas. Isadora sentiu o coração acelerar, mas não de medo. Se Alex estava do lado deles, como podemos ter certeza? Testando. Murilo voltou para a mesa e pegou um papel. Vou marcar uma reunião com ele sobre segurança para o evento de gala do próximo mês. Durante a conversa, vou mencionar casualmente que tenho documentos sensíveis que precisam de proteção especial. Se ele for quem eu acho que é, vai reagir. E se não for, então teremos que ser muito, muito cuidadosos daqui para frente. Meia hora depois, Alex estava no escritório de Murilo. Isadora havia sido convocada para participar da reunião como responsável pelos projetos sociais que seriam apresentados no evento. Precisamos reforçar a segurança, disse Murilo, folheando alguns papéis. Estarão presentes pessoas importantes, investidores, autoridades, imprensa. Entendo, respondeu Alex, fazendo anotações. Alguma preocupação específica? Bem, Murilo hesitou teatralmente. Tenho alguns documentos históricos da empresa que serão expostos, contratos antigos, correspondências, esse tipo de coisa. Nada muito importante, mas são únicos. Isadora observou Alex cuidadosamente. Havia algo em sua postura que mudou quando Murilo mencionou documentos históricos. Que tipo de documentos? Perguntou Alex. E sua voz tinha uma intensidade diferente, principalmente da década de 2000, quando a empresa estava se expandindo. Murilo olhou diretamente nos olhos dele, alguns relacionados a parcerias que não deram certo.
Perfumarias que... fecharam? Alex parou de escrever por um momento. O silêncio no escritório foi total. Senhor Lima, disse ele finalmente. Posso fazer uma pergunta direta? Claro. O senhor está falando sobre a casa IP? Murilo e Isadora trocaram um olhar rápido. Era a confirmação que precisavam. Por que pergunta? Disse Murilo cuidadosamente. Alex guardou a caneta e se recostou na cadeira. Porque Regina Ribeiro era minha tia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isadora sentiu o mundo girar ao seu redor. Alex? Era família. Alex era... sua tia? Conseguiu perguntar. Irmã da minha mãe. Alex olhou para Isadora com uma expressão que misturava tristeza e determinação. Quando ela morreu no incêndio, minha família ficou devastada, principalmente porque sempre suspeitamos que não havia sido acidente. Porque não disse nada antes? Perguntou Murilo. Porque passei 3 anos infiltrado aqui tentando juntar provas. E porque... Ele olhou para Isadora. Não tinha certeza se podia confiar em vocês. E agora tem. Agora sei que Isadora é filha de Regina. E que vocês dois estão tentando descobrir a verdade. Alex se levantou. E sei que não podemos continuar sozinhos. Natália e Renan estão ficando nervosos. Ontem ouvi Renan ao telefone falando sobre limpar vestígios e resolver o problema Ribeiro. Isadora sentiu o sangue gelar. Eles sabem quem eu sou. Sabem. E sabem que você tem feito perguntas. Alex caminhou até a porta e a trancou. Por isso precisamos agir rápido. Murilo se levantou. Uma nova determinação em seus movimentos. Então vamos ao banco, hoje, agora. Todos nós, perguntou Isadora. Todos nós, confirmou Alex. Se vamos fazer isso, fazemos juntos e depois... Ele olhou para ambos. Depois planejamos como usar o que encontrarmos para acabar com essa história de uma vez por todas. Isadora olhou para os 2 homens que, de formas diferentes, estavam conectados ao seu passado e ao futuro que estava construindo. Murilo, carregando 17 anos de culpa e finalmente pronto para agir. Alex, que havia dedicado 3 anos de sua vida a buscar justiça para a tia que amava. Então vamos, disse ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Vamos descobrir o que minha mãe deixou para nós. Saíram do escritório em horários diferentes, combinando de se encontrar no banco em 1 hora. Isadora levava a chave dourada no bolso. Alex carregava equipamentos de segurança que havia esquecido de devolver ao almoxarifado. E Murilo levava a autorização legal, que permitiria o acesso ao cofre. Pela primeira vez desde que começara essa jornada, Isadora não se sentia sozinha. Tinha aliados, tinha um plano. E finalmente tinha a chance de descobrir toda a verdade sobre Regina Ribeiro. O que encontrariam no cofre mudaria tudo. Disso ela tinha certeza. O Banco Safra na agência Jardins parecia um templo da discrição. Mármore polido, funcionários sussurrando, e aquela atmosfera solene que só lugares onde se guardam segredos conseguem criar. Isadora, Murilo e Alex se encontraram na entrada às 2 da tarde, fingindo casualidade, mas todos visivelmente tensos. Documentos? Perguntou Alex baixinho. Murilo bateu no bolso do paletó onde estava a procuração que havia preparado anos atrás. Quando ainda tinha a esperança de que Regina voltasse para buscar o que havia guardado, Isadora segurava a chave dourada com tanta força que sentia as bordas se cravando na palma da mão. Vamos, disse Murilo. O gerente da agência era um homem de meia idade que examinou os documentos com a meticulosidade de quem lidava com cofres há décadas. A procuração estava em ordem. A identidade de Isadora como filha de Regina havia sido verificada. E a chave era inequivocamente autêntica. Cofre 47B, murmurou ele, digitando no computador. Não é acessado há 17 anos. Exato, disse Murilo. A proprietária faleceu. E só agora conseguimos reunir toda a documentação necessária. O subsolo do banco era um labirinto de corredores e portas blindadas. O gerente os conduziu através de um sistema de segurança que incluía 3 senhas diferentes e uma biometria. Finalmente, pararam diante de uma parede coberta de pequenas portas numeradas. 47B, anunciou ele, inserindo sua chave mestra e esperando que Isadora fizesse o mesmo com a chave de Regina. As 2 chaves giraram simultaneamente com um clique suave. A pequena porta se abriu.
revelando um cofre não muito maior que uma caixa de sapatos. Tem 15 minutos, disse o gerente. Estarei na antessala se precisarem de alguma coisa. Assim que ficaram sozinhos, Isadora estendeu as mãos trêmulas para dentro do cofre. Havia uma pasta de couro preto, pesada, e um envelope lacrado com seu nome escrito na caligrafia familiar, para Isadora, quando for forte o suficiente. Leu ela em voz alta. Murilo e Alex se aproximaram enquanto ela abria o envelope. Dentro, havia uma carta de várias páginas e uma pequena chave diferente da primeira. Minha querida filha, começou Isadora a ler, a voz embargada. Se você está lendo isto, significa que conseguiu decifrar as pistas que deixei. Significa que se tornou a mulher corajosa que sempre soube que seria. Alex tocou suavemente no ombro dela. Quer que eu leia? Isadora balançou a cabeça. Respirou fundo e continuou. O que você encontrará nesta pasta pode mudar o mundo da perfumaria brasileira. São contratos falsificados, análises químicas de produtos adulterados, gravações de conversas onde Natália Moura e Renan Silveira planejam eliminar concorrentes e evidências de que o incêndio da Casa IP foi criminoso. Murilo abriu a pasta com mãos trêmulas. Dentro havia centenas de documentos organizados meticulosamente, CDs de áudio, pendrives e fotografias. Mas há algo mais, minha filha. Algo que nunca contei a ninguém. O suposto filho de Natália com Murilo, usado para chantageá-lo durante anos, nunca existiu. São laudos médicos falsificados, certidões adulteradas, tudo para manter Murilo sob controle. Alex assobiou baixinho. Por isso ela tem tanto poder sobre as decisões da empresa. Esta segunda chave abre um cofre no Banco Central. Agência Sé. Lá estão os originais de tudo. Use essas informações para fazer justiça, mas seja cuidadosa. Estas pessoas não hesitarão em matar novamente. Isadora parou de ler. As mãos tremendo. Há mais, disse ela virando a página. Se você chegou até aqui, também descobriu que fingi minha morte. Foi a única forma de protegê-la e de reunir evidências definitivas. Estarei esperando em Olinda, na casa de Bárbara Teles, até que seja seguro voltar. Mas se algo acontecer comigo, saiba que meu amor por você é eterno e que cada dia longe de você foi uma agonia necessária. Seja corajosa, minha filha. Termine o que comecei. Com amor infinito, mamãe. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo celular de Alex. Ele olhou a tela e empalideceu. Precisamos sair, agora. O que foi? Perguntou Murilo. Mensagem do meu contato na segurança. Natália e Renan saíram da empresa há 1 hora, junto com 2 homens que não são funcionários. Alex já estava guardando os documentos na pasta. E eles pediram nossos endereços residenciais. Isadora sentiu o sangue gelar. Guardou rapidamente a carta e a segunda chave. Eles vão atrás da minha tia. E da minha casa também, disse Murilo. Precisamos avisar sua tia e ir para um lugar seguro. Saíram do banco tentando manter a aparência de normalidade, mas todos sentiam os olhos invisíveis da paranoia. Na calçada, Alex parou abruptamente. Aquele carro cinza está nos seguindo desde que saímos. Murilo olhou discretamente na direção indicada. Um Corolla cinza estava estacionado com 2 homens dentro, ambos falando ao celular. Separem-se, disse Alex rapidamente. Murilo, vá para um hotel. Registre-se com nome falso. Isadora, vamos buscar sua tia e levá-la para um lugar seguro. E depois? Depois planejamos como usar essas evidências sem acabarmos mortos no processo. Isadora ligou para Carmen enquanto Alex dirigia em velocidade pela cidade, fazendo curvas inesperadas para despistar qualquer perseguidor. Tia, precisa sair de casa agora. Pega uma bolsa com o essencial e vai para a casa da dona Eulália. Não posso explicar pelo telefone. Por favor, confie em mim, Isadora. Você está me assustando. Eu sei, mas por favor, faz o que estou pedindo. E não volta para casa pelos próximos dias. Alex acelera através de um sinal amarelo que estava virando vermelho. Ela vai ficar bem. Dona Eulália é uma vizinha antiga. Casa sempre cheia de gente. Difícil de alguém tentar alguma coisa lá. Isadora olhou pela janela, tentando identificar se estavam sendo seguidos. Alex, o que fazemos agora? Primeiro, vamos para um lugar onde possamos estudar essas evidências sem pressa. Depois,
Decidimos como expor tudo sem dar chance para Natália e Renan fugirem ou destruírem provas. E se eles já estiverem destruindo evidências na empresa? Por isso precisamos agir rápido. Alex virou em uma rua residencial e estacionou atrás de uma van. Mas também precisamos ser inteligentes. Uma acusação dessa magnitude precisa ser blindada juridicamente. Eles se dirigiram para um pequeno hotel na Zona Sul, onde Alex se registrou com documentos que Isadora suspeitou não serem completamente legítimos. O quarto era simples, mas limpo. E, principalmente, não estava nos endereços que Natália e Renan conheciam. Agora podemos estudar isso direito, disse Alex, espalhando os documentos sobre a cama. O que encontraram era ainda pior do que imaginavam. Natália havia construído um império de fraudes que se estendia por toda a indústria brasileira de cosméticos, empresas fantasmas que existiam apenas no papel, fornecedores que vendiam produtos químicos proibidos, laboratórios que falsificavam análises de qualidade. Olha isso, disse Murilo, apontando para uma série de e-mails impressos. Ela planejou pelo menos 6 acidentes com concorrentes nos últimos 15 anos. E isso aqui? Isadora mostrou uma planilha. Lista de perfumistas e químicos que foram persuadidos a não trabalhar com certas empresas. Alex estudava fotografias e contratos. Regina documentou tudo meticulosamente. Tem até fotos dos laboratórios clandestinos onde adulteravam as essências. Isso é suficiente para prender todo mundo, disse Murilo. Mas como entregamos sem que destruam as evidências originais? Precisamos de um plano coordenado, respondeu Alex. Múltiplas frentes ao mesmo tempo, Ministério Público, Polícia Federal, imprensa. Isadora olhava pela janela do hotel, onde a tarde começava a dar lugar ao crepúsculo em algum lugar da cidade. Natália e Renan estavam planejando como silenciá-los permanentemente, mas eles não sabiam que agora tinham não apenas evidências, mas um plano. Tem mais uma coisa, disse ela, mostrando a segunda chave. Minha mãe disse que os originais estão em outro cofre, no Banco Central. Então, amanhã de manhã vamos lá e depois... Alex sorriu, mas havia frieza em seus olhos. Depois entregamos Natália e Renan numa bandeja de prata para a justiça. O telefone de Murilo tocou. Ele olhou a tela e franziu a testa. É da empresa, Natália. Atende, disse Alex. Finge normalidade. Alô, Natália. Murilo, onde você está? Precisamos conversar urgentemente. Estou em casa. Aconteceu alguma coisa? Nada que não possamos resolver. Você pode vir ao escritório? É sobre os projetos sociais. Parece que temos um problema com a Isadora. Murilo olhou para ela e Alex, que ouviam cada palavra. Que tipo de problema? É melhor conversarmos pessoalmente. Pode vir agora. Claro, chego em 1 hora. Ele desligou e os 3 se olharam. É uma armadilha, disse Alex. Óbvio, mas também a nossa chance. Murilo sorriu pela primeira vez em dias. Se eles estão desesperados o suficiente para me chamar numa reunião às pressas, é porque sabem que o tempo está acabando. E se for perigoso, então vamos tornar ainda mais perigoso para eles lá fora. São Paulo se preparava para mais uma noite, alheia ao fato de que nas próximas horas, um império construído sobre sangue e mentiras começaria a desmoronar. O evento de gala da Lima em Castilho estava marcado para a sexta-feira seguinte, apenas 4 dias depois da descoberta do cofre. 4 dias que Alex, Isadora e Murilo usaram para arquitetar o plano mais ousado de suas vidas. Expor toda a verdade publicamente, diante da imprensa, autoridades e investidores. A ideia havia surgido na quinta-feira, quando Alex descobriu que o evento seria transmitido ao vivo para investidores internacionais e que haveria representantes do Ministério Público presentes para a assinatura de um mega contrato social. É a oportunidade perfeita, havia dito ele. Natália não pode cancelar sem levantar suspeitas gigantescas, e se fizermos direito, ela não terá como escapar. Murilo havia passado 2 dias preparando a documentação legal. Contatando o promotor responsável pelos crimes empresariais e garantindo que mandados de prisão estariam prontos para serem executados, Isadora havia se encarregado da parte técnica, trabalhando com Alex para garantir que as evidências fossem autenticadas e que a transmissão não pudesse ser cortada. E na manhã de sexta-feira, haviam ido ao Banco Central buscar os documentos originais com a segunda chave. O que encontraram lá foi ainda mais devastador. Contratos assinados com sangue figurativo,
mostrando como Natália havia construído seu império sobre os cadáveres de dezenas de pequenas empresas. Agora, às 7 da noite, o salão principal da Lima em Castilho brilhava como um palácio. Lustres de cristal, mesas cobertas com toalhas de linho branco e a nata da sociedade paulistana circulando com taças de champanhe, jornalistas disputavam espaço com empresários, enquanto fotógrafos registravam cada momento daquela que deveria ser a noite do triunfo de Natália Moura. Isadora chegou ao evento vestindo o único vestido de festa que possuía, uma peça preta simples que havia pertencido à sua mãe. No bolso da pequena bolsa, carregava uma cópia da carta de Regina e o frasco original de Jardim de Azahares, que Bárbara havia lhe dado em Olinda. "Está pronta?" perguntou Alex, se aproximando dela perto da entrada. Ele estava impecável no terno escuro, mas seus olhos mostravam a tensão de quem sabia que as próximas horas determinariam tudo. Nunca estive mais pronta para nada na vida. Murilo estava do outro lado do salão, conversando com o promotor Márcio Ferreira, como se fossem velhos amigos discutindo negócios. Na verdade, estavam sincronizando o momento exato para a execução dos mandados. "A transmissão ao vivo começa em 15 minutos, disse Alex, tocando discretamente no pequeno fone no ouvido. "Eu estarei na central técnica, quando você der o sinal. Substitua o feed do telão. E se Renan tentar cortar a energia... por isso estaremos preparados." Alex sorriu, mas havia frieza em sua expressão. "Ele não vai conseguir." Natália subiu ao palco às 8 em ponto. Estava deslumbrante em um vestido vermelho que custava mais do que Isadora ganharia em um ano. Os cabelos presos em um coque elegante. E aquele sorriso de vitória que conhecia tão bem. "Senhoras e senhores", sua voz ecoou pelo sistema de som. "Esta noite marca um novo capítulo na história da Lima em Castilho Corporações. Estamos aqui para celebrar não apenas nosso sucesso, mas nosso compromisso inabalável com a responsabilidade social e a sustentabilidade." Aplausos educados ecoaram pelo salão. Isadora observou os rostos na plateia. Pessoas poderosas que provavelmente não faziam ideia de que estavam aplaudindo uma assassina. "Nossos projetos sociais transformaram a vida de milhares de famílias", continuou Natália. "Nossa iniciativa de perfumaria artesanal preserva tradições centenárias enquanto gera renda para comunidades carentes." A ironia era nauseante. Isadora olhou para Alex, que estava parado perto de uma porta lateral, pronto para ir até a central técnica. Ele acenou discretamente. Era a hora. Isadora começou a caminhar em direção ao palco. Suas pernas tremiam, mas cada passo a deixava mais determinada. Conversas começaram a cessar quando as pessoas notaram a jovem funcionária se dirigindo para onde estava a CEO da empresa. "E agora? Vamos assinar o contrato que levará nossa missão social para o próximo nível", disse Natália, fazendo um gesto para que os executivos se aproximassem da mesa preparada para a cerimônia. "Com licença", disse Isadora. Subindo os degraus laterais do palco, Natália se virou, surpresa. Por um momento, sua máscara de compostura escorregou, revelando algo próximo ao pânico. "Isadora, o que você está fazendo?" "Contando a verdade", respondeu Isadora. Caminhando até ficar de frente para o microfone, um murmúrio percorreu o salão. Renan apareceu do lado direito do palco, gesticulando freneticamente para os seguranças. "Senhoras e senhores", disse Isadora no microfone, sua voz ecoando clara e firme. "Meu nome é Isadora Ribeiro. Sou filha de Regina Ribeiro, proprietária da perfumaria Casa IP, que foi assassinada há 17 anos por ordem da mulher que está ao meu lado." O salão explodiu em murmúrios. Natália tentou se aproximar do microfone, mas Isadora se posicionou entre ela e o equipamento. "Esta mulher construiu um império sobre sangue e mentiras, e hoje vou provar isso para todos vocês." Isadora tirou o frasco de Jardim de Azahares da bolsa e o ergueu acima da cabeça. "Este é o último frasco de um perfume criado por minha mãe. Regina Ribeiro o desenvolveu como prova de uma parceria honesta com a Lima em Castilho. Mas dentro dele está a chave para expor 17 anos de crimes. Tirem ela daí!" gritou Renan, correndo em direção aos seguranças. "Eu não aconselharia", disse uma voz firme vinda da plateia. O promotor Márcio Ferreira se levantou, mostrando sua identificação. "Esta jovem está sob proteção do Ministério Público.
e todos os presentes são testemunhas oficiais do que está sendo revelado. Isadora sorriu e deixou o frasco cair no chão do palco. O vidro se despedaçou com um som cristalino, e entre os cacos apareceu uma pequena cápsula metálica. Dentro desta cápsula está um chip com hash criptográfico que autentica todos os documentos que vocês verão agora, disse ela, fazendo um sinal para Alex. Naquele exato momento, o telão gigante atrás do palco ganhou vida. Renan correu para os controles técnicos, mas era tarde demais. Alex havia assumido o controle do sistema. O primeiro documento que apareceu na tela foi um contrato assinado por Natália, autorizando a adulteração de essências importadas. A câmera aproximou o zoom na assinatura, depois mostrou a data. 3 meses antes do incêndio da casa IP. Isso é uma farsa, gritou Natália, tentando sair do palco, mas 2 policiais federais já estavam subindo os degraus. O próximo documento foi ainda mais devastador. Uma ordem de pagamento de R$50 mil para serviços de limpeza urbana, na mesma semana do incêndio. O beneficiário era uma empresa fantasma ligada a Renan Silveira. Vocês estão vendo falsificações? Berrou Renan, mas sua voz estava sendo abafada pelos murmúrios crescentes da plateia. Então, veio o golpe final. Uma gravação de áudio começou a tocar pelos alto-falantes. A voz de Natália era inconfundível. Regina descobriu tudo. Não podemos deixar ela chegar até os advogados. E se ela já tiver copiado os documentos? Era a voz de Renan. Então vamos ter que ser mais definitivos. Um incêndio resolve 2 problemas. Eliminamos as provas e a testemunha. O silêncio que se seguiu foi total. Mesmo os jornalistas haviam parado de fotografar, chocados com o que estavam ouvindo. Esta gravação foi feita por minha mãe 3 dias antes de sua morte, disse Isadora, a voz carregada de emoção. Ela sabia que ia morrer e passou os últimos dias de vida reunindo evidências para que, um dia, a verdade viesse à tona. Policiais já estavam algemando Natália e Renan. O promotor Ferreira subiu ao palco com um microfone portátil. Senhoras e senhores, confirmamos que todos os documentos apresentados foram autenticados por perícia oficial. Os mandados de prisão contra Natália Moura e Renan Silveira foram expedidos há 3 dias e estão sendo executados neste momento. Isso não vai ficar assim, gritou Natália enquanto era conduzida para fora do palco. Ju, vocês não fazem ideia de quantas pessoas poderosas vão se queimar com isso. Que se queimem, respondeu Isadora calmamente. Minha mãe morreu para que essa verdade viesse à tona. E hoje, finalmente veio. Alex apareceu ao lado dela no palco, sorrindo. A transmissão foi vista por mais de 10 mil pessoas simultaneamente. Já está sendo compartilhada em todas as redes sociais. Murilo também subiu ao palco. Pálido, mas determinado. Como o CEO interino da Lima em Castilho, disse ele no microfone. Anuncio oficialmente que a empresa será auditada completamente. Todos os contratos fraudulentos serão cancelados. E um fundo de reparação será criado para compensar as empresas prejudicadas ao longo dos anos. Quando as luzes do salão finalmente se apagaram, Isadora estava no estacionamento do prédio, respirando o ar frio da noite paulistana. Alex se aproximou, tirando o paletó e colocando sobre os ombros dela. Como você se sente? Perguntou ele. Exausta, aliviada. E ela hesitou, saudosa de uma mãe que finalmente pode descansar em paz. Ela ficaria orgulhosa de você. Isadora sorriu, sentindo pela primeira vez em 17 anos que a história havia chegado ao final. O aroma de azahares ainda impregnava suas roupas, e ela soube que carregaria aquela lembrança para sempre. Não como uma dor, mas como uma lembrança de amor e coragem que transcendia até mesmo a morte. Os 3 dias que se seguiram ao evento de gala foram um turbilhão de depoimentos, entrevistas e manchetes de jornal. Natália e Renan estavam presos preventivamente, aguardando julgamento por homicídio, fraude e formação de quadrilha. A Lima em Castilho havia se tornado o centro de uma investigação federal que prometia expor décadas de corrupção na indústria brasileira de cosméticos. Isadora estava no escritório temporário que o Ministério Público havia montado para organizar todas as evidências quando o promotor Márcio Ferreira entrou com uma expressão estranha no rosto. Isadora, preciso falar com você sobre algo que descobrimos nos arquivos finais do cofre. Alex e Murilo também estavam presentes, ajudando a catalogar documentos.
Todos pararam o que estavam fazendo quando perceberam o tom grave do promotor. "O que foi?" perguntou Isadora. "Você se lembra de sua mãe mencionar algo sobre um suposto filho de Natália com Murilo?" Murilo empalideceu. "Sim, ela escreveu que nunca existiu, que eram laudos falsificados." "Exato, mas decidimos investigar mais profundamente." Ferreira abriu uma pasta espessa. "O que descobrimos vai muito além do que imaginávamos." Ele espalhou documentos sobre a mesa. Eram certidões de nascimento, laudos médicos, registros hospitalares, todos aparentemente autênticos. Durante 15 anos, Natália usou a história de que teve um filho com Murilo para chantageá-lo e manipular decisões da empresa. Ela dizia que a criança havia morrido no parto, mas que ele era o pai e deveria assumir a responsabilidade moral pelos projetos sociais, como forma de honrar a memória do filho. Murilo se sentou pesadamente em uma cadeira. "Eu sempre soube que havia algo errado nessa história. Natália e eu tivemos um relacionamento breve há 20 anos, mas..." Ele passou a mão pelo rosto. "Ela apareceu 1 ano depois dizendo que estava grávida, que havia perdido o bebê, mas que eu era o pai. E você acreditou?" perguntou Alex. "Ela tinha laudos médicos, ultrassons, até mesmo registros de internação." Murilo olhava para os documentos na mesa. "Eu me senti culpado, pensei que devia algo a ela, a memória dessa criança. E é exatamente aí que a coisa fica interessante", continuou Ferreira. "Decidimos rastrear todos esses documentos até a origem. Hospitais, médicos, laboratórios." Isadora sentiu um arrepio. "E o que vocês encontraram? Que literalmente nenhum desses documentos é real, não apenas falsificados. Eles são completamente inventados. Os médicos que assinaram os laudos nunca existiram. Os hospitais mencionados nas certidões nunca tiveram esses registros. Até mesmo os laboratórios que fizeram os exames de DNA são fantasmas." Alex assobiou baixinho. "Ela criou uma gravidez inteira do zero. Pior que isso." Ferreira virou uma página. "Investigamos os registros médicos de Natália dos últimos 20 anos. Ela nunca esteve grávida, nunca teve filhos. E mais, há evidências de que ela é estéril desde a adolescência devido a uma condição médica." O silêncio na sala foi total. Isadora olhava para Murilo, que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. "Vocês estão dizendo que ela inventou um filho morto para me manipular durante 15 anos. Exato. E usou essa manipulação para controlar votações no conselho, influenciar contratos e principalmente para justificar o orçamento gigantesco dos projetos sociais, que eram, na verdade, uma forma de lavar dinheiro e financiar as operações criminosas." Ferreira mostrou planilhas detalhadas. "Olhem isso. Dos 20 milhões de reais destinados aos projetos sociais nos últimos 5 anos, apenas 3 milhões chegaram efetivamente às comunidades beneficiadas. O resto foi desviado para empresas fantasmas controladas por Natália e Renan." Isadora sentiu uma raiva crescente tomando conta dela. Não apenas sua mãe havia sido assassinada. Sua morte havia sido usada para justificar anos de roubo de recursos que deveriam ajudar pessoas necessitadas. "Tem mais", continuou Ferreira. "Rastreamos as empresas fantasmas e descobrimos que elas financiaram pelo menos outros 6 acidentes, com perfumarias artesanais em diferentes estados. A Casa IP não foi um caso isolado." "Quantas pessoas morreram?" perguntou Alex, a voz controlada mas furiosa. "Pelo menos 14 mortes diretamente ligadas às operações de Natália. Perfumistas, químicos, donos de pequenas empresas que se recusaram a vender suas fórmulas ou que descobriram as adulterações." Murilo se levantou bruscamente e caminhou até a janela. 15 anos, murmurou ele. 15 anos eu me senti culpado por uma criança que nunca existiu. 15 anos financiando projetos que na verdade estavam matando pessoas inocentes. "Murilo", disse Isadora suavemente. "Você não sabia. Deveria saber." Ele se virou, os olhos cheios de lágrimas. Regina tentou me alertar. Ela tinha suspeitas sobre os números dos projetos sociais. Se eu tivesse investigado mais, se tivesse questionado... "Você estava sendo manipulado por uma psicopata", interrompeu Alex. "Natália construiu uma teia de mentiras tão complexa que enganou dezenas de pessoas inteligentes durante décadas." Ferreira fechou a pasta. "A boa notícia é que agora temos evidências suficientes para processar Natália por todos esses crimes."
A má notícia é que vai demorar anos para identificar e compensar todas as vítimas. E Renan? Perguntou Isadora. Ele está colaborando. Quando soube da extensão dos crimes e percebeu que Natália havia mentido para ele também sobre vários aspectos da operação, decidiu fazer um acordo de delação premiada. Ferreira sorriu pela primeira vez. Aparentemente, ele realmente acreditava que estavam apenas adulterando produtos, não assassinando pessoas. Então ele vai ser solto. Vai cumprir pena reduzida em troca de testemunhar contra Natália e ajudar a identificar outras vítimas. Mas ainda vai preso por vários anos. Isadora olhou pela janela para a cidade lá embaixo. São Paulo continuava sua dança frenética, indiferente ao fato de que no 20º andar daquele prédio, uma história de 15 anos de manipulação e assassinatos estava sendo desvendada. Na Promotor? Disse ela finalmente. O que acontece agora com a empresa? Murilo já anunciou que vai vender suas ações e criar um fundo de reparação para as famílias das vítimas. A empresa provavelmente será desmembrada e vendida em partes. Ele se levantou. Mas há uma proposta interessante que surgiu. Que proposta? Um grupo de investidores éticos quer comprar a divisão de perfumaria e transformá-la numa cooperativa de produtores artesanais. Eles ofereceram a você o cargo de diretora executiva. Isadora sentiu o coração acelerar. A mim, sua história chamou a atenção nacional. Você se tornou um símbolo de resistência contra a corrupção corporativa. Ferreira sorriu. E você conhece o negócio da perfumaria como ninguém. Alex se aproximou dela. É uma oportunidade de continuar o trabalho da sua mãe da forma correta. Murilo se virou da janela. Isadora, se aceitar, terá meu apoio total e todos os recursos necessários para fazer diferente do que fizemos aqui. Ela olhou para os 3 homens ao seu redor. Cada um representava uma peça diferente do quebra-cabeças de sua vida. Ferreira, a justiça que finalmente chegara. Murilo, a redenção de quem carregou culpa injusta por anos. Alex, o futuro que estava construindo ao lado de alguém que entendia sua luta. Aceito, disse ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Mas com uma condição. Qual? A sede da nova empresa vai ser em Olinda. E o primeiro projeto vai ser uma escola de perfumaria artesanal aberta para jovens de comunidades carentes. Ferreira gargalhou. Tenho certeza de que os investidores vão adorar a ideia. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Isadora pegou a carta que sua mãe havia deixado no cofre e a releu pela 10ª vez. No final, havia um parágrafo que ela não havia lido em voz alta no escritório. Minha filha, se você chegou até aqui, significa que é mais forte do que eu jamais fui. Use essa força não para se vingar, mas para construir o mundo que sempre sonhamos, um mundo onde a arte e a tradição vencem a ganância. Te amo para sempre, mamãe. Isadora dobrou a carta cuidadosamente e aguardou. Lá fora, a cidade se preparava para dormir, mas ela sabia que seu trabalho estava apenas começando. Amanhã voaria para Olinda. Tinha uma promessa para cumprir e um legado para honrar. 6 meses depois do evento de gala que mudou tudo, Isadora estava na varanda do sobrado azul claro em Olinda, observando o movimento na rua de paralelepípedos, onde agora funcionava a escola de perfumaria artesanal Regina Ribeiro. O café de Bárbara havia se transformado no térreo, enquanto o 2º andar abrigava laboratórios equipados com tecnologia moderna, mas que respeitavam as técnicas tradicionais. Os primeiros 15 alunos se formam na semana que vem, disse Alex, se aproximando com 2 xícaras de café. Ele havia pedido transferência para Olinda 3 meses atrás, oficialmente para cuidar da segurança da escola. Mas todos sabiam que o motivo real tinha nome e sobrenome. E já temos lista de espera para a próxima turma, respondeu Isadora, aceitando a xícara com um sorriso. Bárbara disse que nunca viu o centro histórico tão movimentado. Lá embaixo, jovens de várias idades entravam e saíam carregando vidrinhos com suas criações. A escola havia se tornado rapidamente uma referência nacional, atraindo não apenas estudantes locais, mas também perfumistas estabelecidos que queriam aprender as técnicas artesanais que estavam sendo resgatadas. Murilo ligou mais cedo, disse Alex. O fundo de reparação aprovou mais 30 pedidos de indenização. Vamos conseguir compensar todas as famílias afetadas pela Natália até o final do ano. Isadora assentiu. Mas uma sombra passou por seus olhos. As cicatrizes do que aconteceu talvez nunca sarassem completamente,
Mas pelo menos agora havia justiça. Natália estava cumprindo prisão perpétua por homicídio qualificado múltiplo, e a rede de corrupção que ela havia criado estava sendo sistematicamente desmantelada. E as notícias de Salvador? Perguntou ela. Seu Benedito está radiante. A plantação de almíscar vegetal na Chapada virou área de preservação ambiental. E ele foi nomeado consultor oficial para práticas sustentáveis na perfumaria. Alex sorriu. Disse que sua mãe ficaria orgulhosa. O telefone da escola tocou lá embaixo. Bárbara atendeu e, alguns minutos depois, apareceu na varanda com uma expressão estranha no rosto. Isadora, tenho uma ligação para você. Uma mulher disse que é urgente e que tem a ver com Jardins de Azahares. Isadora e Alex trocaram um olhar. Apenas pessoas muito próximas conheciam a história completa por trás dessa expressão. Disse o nome. Clara Santos. O nome não significava nada para Isadora, mas algo na expressão de Bárbara a deixou intrigada. Desceu para atender no telefone do café. Alô, Isadora. A voz do outro lado era feminina, madura, com um sotaque que ela não conseguiu identificar. Meu nome é Clara Santos. Eu conheci a sua mãe. De onde? É complicado de explicar pelo telefone. Posso encontrar você. Estou aqui em Olinda. Isadora hesitou. Nos últimos meses, várias pessoas haviam aparecido alegando ter conhecido Regina. Algumas genuínas, outras apenas querendo se aproveitar da fama da história. Senhora Clara, muita gente tem alegado conhecer minha mãe. A senhora pode me dar alguma prova? Houve um silêncio do outro lado da linha. Seu sobrenome de solteira era Santos, e ela tinha uma cicatriz pequena atrás da orelha esquerda, de quando caiu da bicicleta aos 7 anos. Isadora sentiu o coração acelerar. Esses detalhes não estavam em nenhum registro público. Onde quer me encontrar? Na Praça do Carmo, em 20 minutos. Estarei no banco debaixo da árvore mais alta. E Isadora, venha sozinha, por favor. A ligação foi cortada. Isadora ficou parada com o telefone na mão. Uma mistura de expectativa e receio tomando conta dela. O que foi? Perguntou Bárbara, notando sua expressão. Alguém que diz ter conhecido minha mãe. Quer me encontrar na praça. Quer que eu vá com você. Ela pediu para eu ir sozinha. Alex apareceu na escada. Quem era? Isadora contou rapidamente sobre a ligação. Alex franziu a testa. Não gosto disso. Pode ser algum jornalista tentando uma entrevista exclusiva. Ou pode ser alguém que realmente conheceu Regina, disse Bárbara suavemente. Sua mãe tinha muitos amigos que nunca conhecemos. 15 minutos depois, Isadora caminhava pelas ruas de pedra em direção à Praça do Carmo. O centro histórico estava movimentado com turistas e vendedores locais, mas ela mal percebia o movimento ao redor. Algo na voz da mulher ao telefone havia despertado uma expectativa que não sabia nomear. A Praça do Carmo era um dos pontos mais bonitos de Olinda, com a igreja colonial ao fundo e árvores centenárias oferecendo sombra para os bancos espalhados pelo local. Isadora localizou facilmente a árvore mais alta, e o banco embaixo dela. Uma mulher estava sentada de costas, observando a igreja, cabelos castanhos com fios grisalhos presos em um coque simples, blusa bege e uma postura que sugeria a alguém que havia carregado muito peso na vida. Senhora Clara. A mulher se virou lentamente, e Isadora sentiu o mundo parar. Eram os olhos de sua mãe, não apenas parecidos, eram idênticos. A mesma cor castanho-mel, a mesma profundidade, a mesma forma de olhar que parecia enxergar além da superfície das coisas. Minha filha, disse a mulher, a voz embargada de emoção. Isadora ficou completamente imóvel. Não era possível. Não podia ser o que estava pensando. Quem é a senhora? A mulher se levantou devagar. Era mais baixa que Isadora, com as mãos marcadas pelo tempo e pequenas cicatrizes no rosto que falavam de uma vida difícil. Mas quando sorriu, Isadora viu algo que reconhecera em fotografias antigas. Meu nome não é Clara Santos. A voz estava cheia de lágrimas contidas. Meu nome é Regina Ribeiro, e eu sou sua mãe. O mundo girou. Isadora se segurou no encosto do banco, tentando processar o que estava ouvindo. Não era possível. Sua mãe estava morta. Havia fingido a morte, sim, mas depois realmente havia morrido. Bárbara havia dito: Você não pode ser. Minha mãe morreu. Não morri, minha filha. Fugi, me escondi, mudei de nome, de aparência,
de vida. Regina se aproximou devagar, como quem tem medo de assustar um animal ferido. Passei 17 anos observando você de longe, protegendo você sem que soubesse. Mas Bárbara disse que você nunca voltou de São Paulo, porque não podia voltar como Regina Ribeiro. Era perigoso demais. Ela estendeu uma mão trêmula. Mas sempre estive por perto. Sempre. Isadora olhou para a mão estendida, depois para o rosto da mulher à sua frente. Havia algo familiar que ia além da semelhança física. Era o jeito de inclinar a cabeça, de sorrir com os olhos, de se mover com a graça silenciosa que ela vagamente se lembrava da infância. Prove que é minha mãe. Regina sorriu através das lágrimas. Você tinha um ursinho de pelúcia chamado Bolachinha, porque quando eu perguntava o que você queria comer, sempre respondia Bolachinha. Sua voz ficou mais suave. Seu primeiro perfume foi feito aos 4 anos, misturando shampoo com água de rosas. Você chamou de cheiro de princesa. As lágrimas vieram sem aviso. Eram memórias que ninguém mais poderia conhecer. Lembranças que Isadora guardava como tesouros no fundo do coração. Mamãe. A palavra saiu como um sussurro. Minha filha querida. O abraço que se seguiu foi de 17 anos de saudade concentrada em alguns segundos. Isadora sentiu o perfume familiar. Azahares misturados com algo que era unicamente sua mãe. Chorou como não chorava desde criança, deixando sair toda a dor, toda a raiva, toda a saudade que havia carregado por quase 2 décadas. Por quê? Conseguiu perguntar quando finalmente se afastaram. Por que me deixou? Porque eles teriam matado você também. Regina segurou o rosto da filha entre as mãos. Natália descobriu que eu tinha uma filha. Disse que se eu não entregasse as fórmulas e parasse de investigar, você seria a próxima. Mas você deixou pistas, o cofre, as evidências. Porque sabia que um dia você seria forte o suficiente para usar aquelas informações. E por quê? Ela sorriu. Por que uma mãe sempre tem esperança de que sua filha seja mais corajosa do que ela jamais foi? Isadora olhou ao redor da praça, para a igreja centenária, para as pessoas passando alheias ao milagre que estava acontecendo naquele banco debaixo da árvore. O que fazemos agora? Agora. Regina entrelaçou os dedos com os da filha. Agora você me mostra essa escola incrível que criou. Me apresenta para o rapaz que está te fazendo feliz. E me conta sobre todos os jardins de azahares que floresceram da semente que plantamos juntas. Caminharam de volta para a escola lado a lado, mãe e filha reunidas, depois de quase 2 décadas. Lá embaixo na rua, Alex estava na porta do café, claramente preocupado, quando viu Isadora se aproximando com uma mulher desconhecida. Começou a caminhar em direção a elas. Alex, disse Isadora, parando a alguns metros dele. Quero te apresentar alguém muito especial. Regina estendeu a mão para o homem que havia ajudado sua filha a descobrir a verdade. Muito prazer, Alex. Sou Regina Ribeiro. Obrigada por cuidar da minha filha. O rosto de Alex passou por várias expressões antes de se fixar em choque total. Sua tia, minha mãe, corrigiu Isadora, sorrindo através das lágrimas. Naquela noite, os 3 estavam sentados na varanda da escola, observando Olinda se preparar para dormir. Regina contou sobre os 17 anos de exílio voluntário, sempre mudando de cidade, sempre de olho nas notícias sobre a filha, como havia chorado de orgulho quando soube que Isadora estava investigando a Lima em Castilho, como havia assistido ao evento de gala pela transmissão ao vivo, rezando para que a filha conseguisse expor a verdade sem se machucar. E agora? Perguntou Alex. Vai ficar. Regina olhou para a filha, depois para o movimento suave da rua lá embaixo, onde alguns alunos ainda estudavam nos laboratórios. Se minha filha quiser uma velha perfumista como professora, acho que posso ajudar a escola a crescer. Só se prometer que nunca mais vai desaparecer, disse Isadora pegando a mão da mãe. Prometo. Regina sorriu. Meus dias de fugir acabaram. Agora é hora de construir. 2 meses depois, Isadora e Alex estavam em Salvador. Nas ruínas carbonizadas onde um dia funcionou a perfumaria Casa IP, Regina estava com eles, carregando uma pequena muda de laranjeira e uma pá. Aqui, disse Regina, apontando para um canto onde algumas ervas daninhas insistiam em crescer. Era onde ficava meu laboratório principal. Juntos, cavaram um buraco na terra ressecada
Regina plantou a muda com o cuidado de quem conhece o valor de cada vida. Isadora enterrou os cacos do último frasco de Jardim de Azahares, simbolicamente devolvendo à terra os segredos que haviam custado tanto sofrimento. Para que serve? Perguntou Alex. Para lembrar que de cada final nasce um começo, respondeu Regina, e que o melhor perfume é o da esperança. Murilo havia vindo de São Paulo para a cerimônia. Estava parado a alguns metros, observando em silêncio respeitoso. Quando terminaram de plantar, se aproximou. Regina, disse ele, a voz carregada de emoção. Você fez o que pôde, Murilo. E no final, fez a coisa certa. Ela estendeu a mão. Obrigada por cuidar da nossa filha quando eu não podia. O sol se punha sobre Salvador quando saíram das ruínas. A muda de laranjeira estava plantada, regada e pronta para crescer. Em alguns anos, seus galhos se espalhariam sobre o local onde tanto sofrimento havia acontecido, trazendo sombra e perfume onde antes só havia cinzas. Vamos para casa, disse Regina, entrelaçando os braços com a filha e com Alex. Para casa, concordou Isadora. E pela primeira vez em 17 anos, ela sabia exatamente onde ficava esse lugar. Não era um endereço ou uma cidade. Era onde quer que estivessem juntos, construindo um futuro que honrava o passado sem ser prisioneiro dele. O aroma de Azahares os acompanhou todo o caminho de volta para Olinda. Carregado pela brisa que vinha do mar, um perfume de memória, de justiça e de amor que finalmente havia encontrado o caminho de casa.